Olá, bem-vindos à aula sobre o HTraders F12, a nossa ferramenta de treino desenvolvida para o MetaTrader 5 e que usamos para simular a execução de trades em um ambiente o mais próximo possível da realidade. É uma ferramenta essencial para quem está aprendendo uma técnica, pois acelera, o seu aprendizado. Através dela você vai poder executar a técnica, em diferentes ativos e tempos gráficos e vai poder descobrir o seu perfil. Ela é excelente também para quem quer aperfeiçoar e manter a execução da técnica sempre afiada. Antes de iniciar, quero falar um pouquinho sobre o grupo das ferramentas no Telegram. É um grupo disponível a todos os usuários das ferramentas e dedicado para tirar dúvidas e resolver problemas e dificuldades relacionadas tanto ao uso das ferramentas em si, quanto ao uso da própria plataforma MetaTrader 5. Então, através desse grupo, você tem acesso direto a mim e a outros usuários para resolver qualquer dificuldade que você possa ter e que pode fazer você perder tempo, durante toda a sua jornada aí para se tornar um trader profissional. Então, o objetivo é que o seu tempo seja o máximo possível investido, na técnica, seja ela qual for, e não para resolver questões relacionadas com ferramentas, e plataforma. Então, solicite a sua inclusão no grupo através do meu próprio ID do Telegram, o @RenatoFJ, ou acesse o link que está aparecendo aí na sua tela, ou ainda use o QR Code, que também está aparecendo aí na sua tela, para que você seja automaticamente redirecionado para o link do grupo no Telegram. Vou fazer agora uma pequena introdução da nossa aula. Fazendo uma analogia à aviação, o H3F12 é o nosso simulador de voo. É a ferramenta onde você vai praticar a técnica e terá a oportunidade de aprender com seus erros e acertos. Com essa ferramenta, você vai poder executar dias, semanas e até meses de trade em apenas algumas horas. Então, ela tem como um dos objetivos acelerar, o seu aprendizado da técnica, através de um ambiente simulado, que ocorreram no passado. Assim como acontece nos simuladores de voo, o piloto-aluno ele vai ter a oportunidade de pilotar, a aeronave, simular, a aeronave pilotando em ambientes com sol, chuva, tempestade. Então, assim como nos simuladores de voo, você poderá treinar todos os tipos de cenários que ocorreram no passado e que se repetem ao longo do tempo. Isso é padrão. Os movimentos a gente sabe que eles se repetem ao longo do tempo. Então você vai poder treinar quando o preço estiver em tendência, em lateralização, em regiões travadas e etc. O funcionamento da ferramenta, o H3F12, em linhas gerais, começa com você definindo uma data de início do treino. Então aqui no lado esquerdo, a gente tem essa linha vertical que representa a data de início do treino que você define, que você definiu. Aí a partir daqui, a ferramenta ela esconde tudo que ocorreu após essa data. Aí você vai fazer as marcações de estudos nos tempos gráficos da sua escolha e vai então iniciar o treino. Então a partir daí, quando você der início ao treino, a ferramenta vai mostrando, pouco a pouco, as barras seguintes. Aqui nessa imagem da direita, ele está mostrando pouco a pouco os candles que ocorreram no passado. Ele vai mostrando a você e você vai poder simular a execução de trades como se estivesse, num ambiente real. E a ferramenta é bastante realística, Ela faz cálculo de margem, financeiro, ela mostra o saldo da conta, o histórico de trades, gráfico e estatísticas de desempenho, como será mostrado nessa aula mais adiante. O H3F12 oferece, esse painel de controle, que está sendo mostrado aqui nesse slide, que possui todas as funções, da ferramenta. Tem botões para iniciar, interromper o treino, alterar a velocidade do treino, botões de compra e venda e assim por diante.
Esse aqui é o painel de controle, né, do nosso simulador de voo, né? Então, e todas essas funções serão detalhadas ao longo dessa aula. A ferramenta oferece dois tipos de treino. Um treino é chamado de F12, né, onde as barras são mostradas uma a uma, né, já formadas, né? Então, de tempos em tempos, a próxima barra inteira é mostrada, né? Então você não vê a barra se formando, né? Ele é um treino mais rápido, né, de ser executado. E o outro tipo de treino, né, é o replay, né, onde você vê a barra se formando, né? Por isso, né, ele é um treino um pouco mais lento de ser executado do que o F12, mas ele é mais próximo da realidade, né? Esses dois treinos são bastante importantes, né? E eles se complementam, né? E trabalham, né, aspectos diferentes do cérebro. Enquanto um é mais rápido, ele permite executar um período de tempo maior, né, em menos tempo. O outro reproduz melhor sensações que você teria se estivesse operando a sua conta no mercado real, né? Porque no mercado real você vê as barras se formando, né? Então o replay ele tem esse objetivo, né, de trazer o treino o mais próximo possível da realidade. Eu vou mostrar na prática, né, no MetaTrader, né, mais para frente, né, nessa aula, e aí vocês vão perceber melhor a diferença entre esses dois tipos de treino, né, o F12 e o replay. Então a ferramenta oferece esses dois tipos de treino que você pode executar aí durante o treinamento, né, e até mesmo após o treinamento. E nós temos dois tipos de replay. Nós temos o replay every tick, né, que ele é mais lento e mais preciso, né, porque ele simula uma variação maior, né, em cada uma das barras. Então ele é voltado para tempos gráficos operacionais até o M30, né, o tempo gráfico de 30 minutos. Então ele é voltado mais para day trade. Então se você vai treinar day trade, né, ou seja, tempos operacionais até no máximo 30 minutos, então é aconselhável utilizar, né, esse tipo de replay, o replay every tick. E temos o replay, né, One Minute, o HLC. Ele é mais rápido, né, e por ser mais rápido ele é um pouco menos preciso, né, porque ele simula uma quantidade menor de negociações em cada uma das barras. Então, por conta disso, ele é voltado para tempos gráficos operacionais maiores, né, a partir de H1, né, de 1 hora. Então, ele é um treino voltado mais para swing trade, né? Então, foi feita essa divisão, né, nesses dois tipos de replay, para que a gente pudesse ter um replay um pouco mais rápido, né, para quem quer treinar swing trade, né, que aí você vai ter um treino, né, um pouco mais rápido, né, e não vai perder tanta precisão, porque você vai estar trabalhando em tempos operacionais maiores. Vou falar agora sobre como configurar a ferramenta, né, no MetaTrader 5. Para utilizar o HT2F12, é necessário fazer uma configuração no MetaTrader, que vai permitir aumentar o número máximo de barras no gráfico. Então, essa configuração é necessário fazer apenas uma vez. Então você vai acessar o menu Ferramentas, né, Opções, vai abrir essa tela de opções e na aba de gráficos você vai colocar ali no campo máximo barras no gráfico, né, o valor ilimitado, como está ali em destaque em amarelo. Então, após fazer isso você vai dar OK, né, vai reiniciar o MetaTrader e pronto, essa configuração já vai estar sido aplicada. Tá? E isso vai fazer com que você possa treinar em datas um pouco mais antigas, né? Porque aí o MetaTrader ele vai aumentar, né, um número máximo de barras no gráfico. Ao adicionar a ferramenta no gráfico, né, você vai ver que uma série de parâmetros de entrada pode ser definida. Não se assuste com esses parâmetros, tá? Apenas alguns poucos são realmente importantes e você precisará alterar. O restante, em sua grande maioria,
poderá ficar com os valores padrão, né, sem problemas. Então, os parâmetros são divididos em grupos, né, em destaque em amarelo, e eu vou mostrar cada um deles, né, para você ter como referência, né, e saber para que eles servem. Tá? Mas não se assustem, né, com esses parâmetros. Eu vou mostrar a vocês quais são os mais importantes, e os demais vocês vão ver que muito provavelmente vocês não vão precisar alterar. Então, iniciando aqui nosso primeiro grupo, né, de parâmetros, né, que são os parâmetros de treino, né, os mais importantes são justamente o Training Mode, né, que é onde você vai definir, né, o tipo de treino, né, como eu mencionei, tem o F12, né, tem o replay, que é dividido em dois tipos de replay, né, o replay every tick e o replay 1 minute ou HLC. Então, através desse parâmetro é que você vai definir, né, o tipo de treino que você vai executar. Tá? Esse é um parâmetro crucial aí para você alterar, né, caso seja necessário. E o segundo parâmetro também que é bastante importante é o Training Start, né, que é justamente, né, a data, né, a data e hora de início do seu treino, né, que é representada, né, por essa linha vertical vermelha, né, tem esse estilo como padrão. E mais abaixo nós temos ali alguns parâmetros que vão definir, né, os valores iniciais, né, que vão aparecer no painel de controle, né, como por exemplo a velocidade do treino, né, o saldo inicial da conta, né, a conta fictícia, né, do F12, né, a quantidade de lotes, né, o valor em pontos, né, do stop loss e do gain, né, do take profit, né, e esses valores são valores iniciais. Você vai poder alterar, né, esses valores no próprio painel de controle. Então, não são então parâmetros de entrada, né, que você precisa obrigatoriamente alterar, né? Você pode fazer essa alteração no próprio painel de controle. O próximo grupo, né, de parâmetros de entrada são parâmetros do gráfico, né? São parâmetros gráficos que você vai poder definir, como por exemplo, né, o estilo da linha vertical, que representa a data de início, né? Com o padrão ela tem um estilo sólido, né, com a espessura, né, de 1 e a cor vermelha, né? E você pode alterar esse estilo caso você queira, né? Então, assim, não é um parâmetro importante, mas existe essa opção, né, na ferramenta de você alterar o estilo dessa linha. E tem também alguns estilos, né, pré-definidos, né, de coloração de candles, né? Por padrão, ele vai utilizar a sua própria configuração, né, de cor, né, dos candles, né, e de fundo, né, do gráfico, mas você pode também escolher alguns temas pré-definidos, né, como estão sendo mostrados ali mais abaixo, né? Tem um com fundo claro, com fundo amarelo, com fundo preto, né? Então existem alguns temas aí pré-definidos que você pode utilizar também, caso você queira. Mas por padrão ele vai respeitar, né? Por padrão ele possui o valor user defined, ou seja, ele vai utilizar a sua própria configuração de cores do gráfico. E tem um outro parâmetro que é o Shifting Bars, né, que vai definir, né, o deslocamento, né, a distância entre o canto direito do gráfico, né, e a última barra visível. Então, como está sendo mostrado ali, né, o padrão ele possui um deslocamento de 40, né, 40 barras, então vai ser mantido uma distância de 40 barras do canto direito do gráfico para a última barra visível. Em relação ao parâmetro Shifting Bars, né, existe um detalhe aqui que é bom comentar, né? Se você utiliza indicadores, né, esse parâmetro tem que ficar igual a zero, ou seja, o deslocamento da última barra visível para o canto direito do gráfico tem que ser igual a zero, porque senão vai acontecer como está sendo mostrado aqui, né? A ferramenta ela não possui suporte a indicadores, então se você não fizer essa configuração,
né, para ficar exatamente dessa forma aqui, né, com a última barra visível colada no lado direito, né, ou seja, com shifting bar igual a zero, né, os indicadores, né, que você utiliza vão revelar, né, a direção futura dos preços. Tá? Então, se você utiliza indicadores, né, você necessita, né, é necessário colocar esse parâmetro shifting bars igual a zero, né, para que toda vez que você alterne, né, os tempos gráficos, né, o gráfico ele vai ficar colado na direita para não revelar, né, para que os indicadores não revelem a direção futura dos preços. E o terceiro e último grupo de parâmetros, né, são parâmetros diversos, né, não tem uma categoria específica, né, não tem um nome específico para elas. Tem um parâmetro que é o Keep Trades on Close, que ele vem por padrão igual a True, indica que a marcação, né, das entradas e saídas, como está sendo mostrado aqui no canto direito, né, ela vai ser mantida ao fechar o F12 ou não. Tá? Então você pode, ao fechar o F12, né, ele vai apagar essas marcações ou não. Né? Por padrão, essas marcações são mantidas no gráfico, mas você pode colocar falso caso você queira remover todas essas marcações ao fechar a ferramenta F12. Tem um parâmetro que indica se o som vai estar habilitado ou não. Toda vez que é aberta uma ordem, né, que você executa uma ordem, que você move o stop loss ou o gain, o MetaTrader por padrão ele executa um som, né? Então você pode habilitar ou não na ferramenta esse som, né, caso você queira. Por padrão o som vem habilitado, mas se você quiser você pode desabilitar esses sons que são emitidos pela ferramenta. A ferramenta também possui, né, um temporizador de candles, né, e você pode definir, você pode habilitar ou desabilitar esse temporizador. Você pode definir, né, a coloração, né, a cor do texto, né, desse temporizador e também a posição, né, onde ele vai ficar no gráfico. Então existem essas configurações, essas opções. Né, o temporizador ele pode ficar junto à última barra visível, ou pode ficar no canto superior direito, no canto inferior direito, né? Então existem essas configurações, né, essas opções que você pode definir de posicionamento do temporizador. E uma vez que você define os parâmetros de entrada, né, você pode alterá-los a qualquer momento. Para isso, você clica com o botão direito sobre o gráfico, vai aparecer essa opção, né, lista de indicadores. Vai ser aberta essa janela, né, onde vão estar listadas aqui, né, todas as ferramentas que você tem no gráfico. Então, para alterar, né, as configurações, né, os parâmetros de entrada, basta você selecionar o H3F12 e clicar no botão Propriedades. Aí vai aparecer a relação de todos os parâmetros de entrada definidos e você vai poder fazer as alterações que você julgar necessário. E ao adicionar, né, a ferramenta H3F12 no gráfico, né, vai aparecer o nosso painel de controle, né, ou boleta, né, como a gente costuma falar. Então, eu vou detalhar um pouco mais, né, o funcionamento dessa boleta, né, quais são as funcionalidades que ela possui. Nós temos aqui a parte aqui de velocidade do treino, onde você pode aumentar ou diminuir, né, a velocidade, né, que varia de 1 a 30. Então você pode definir aqui, né, modificar a velocidade do treino, né, ou seja, um intervalo, né, entre cada uma das barras, né, no caso do treino da F12, você pode diminuir ou aumentar, né, o tempo de intervalo de cada barra do que será apresentada durante o treino. Né? Então você pode deixar o treino mais rápido ou mais lento, conforme a sua necessidade. Nós temos aqui uns botões de controle. Nós temos o botão aqui de play, que ele vai iniciar, né, o treino. Nós temos um botão
que ele vai dar uma pausa no treino, né? Ele vai interromper temporariamente o treino. Você pode, né? Você vai ao banheiro, né? Alguém te interrompeu para alguma coisa, você pode então interromper temporariamente o treino, né? E voltar posteriormente. Aqui tem alguns botões, né, de posicionamento, né? Nós temos o botão aqui que posiciona o gráfico na data e hora de início do treino, né, que é esse primeiro botão aqui. Então ele vai jogar o gráfico de volta, né, para o início do treino. Nós temos esse outro botão aqui que vai posicionar o gráfico, né, na última barra visível, né? Então você pode alternar, né? Se você quiser ver o início do treino, você clica nesse botão, ou se você quiser posicionar na última barra do treino, você vai clicar nesse botão, né? E nós temos esse terceiro botão aqui, de avanço, que é voltado para treinos de abertura do dia, né? Ele avança o treino para a última barra do dia, né? Então, se você quer fazer treinos de abertura, né, você vai executar o seu treino na abertura do dia, né? E com essa opção, você vai poder avançar o treino para a última barra do dia, para você continuar o seu treino de abertura no dia seguinte. Então você não precisa, né, é, executar o avanço pela ferramenta, né? Você pode pular, né, todas as barras do dia de uma vez só e avançar para a última barra do dia. E esse último botão aqui, essa bolinha vermelha, né, se a bolinha estiver apagada, quer dizer que o treino ele não foi ainda iniciado, né? E se a bolinha estiver acesa, né, quer dizer que o treino ele já está em início, né, já foi iniciado. E se você quiser reiniciar o treino, ou seja, você voltar o treino para a data de início do treino, você clica nessa bolinha, né, ele vai apagar todas as barras que foram mostradas e vai voltar o treino para o início. E aqui embaixo nós temos os botões, né, de vender e comprar, né? Nós temos aqui uma área para você definir a quantidade de lotes, né, que você vai executar a compra ou a venda, né? Você pode aumentar, diminuir, né? De acordo com a quantidade de lotes, ele vai fazer um cálculo de margem, né, que vai ser exigida, né, para você fazer a abertura da compra ou da venda, né? O seu saldo da conta tem que ser maior, né, do que a quantidade de margem, né, requerida para você fazer a abertura da operação, né, seja de compra ou de venda. Né, nós temos uma área aqui para definir, né, o tamanho do stop loss, né, em pontos, e também do take profit, né, do seu gain, também em pontos, que você também pode definir aqui no painel de controle. Tem botões aqui para fechar, né, se tiver uma operação aberta, clicando nesse botão ele vai encerrar a operação, né, ou então reverter a operação, né, se você está, por exemplo, comprado e você quer fazer uma reversão automática, né, você aperta nesse botão, aí ele vai automaticamente fechar a compra e abrir uma venda, né, abrir uma operação de venda. Aqui ele mostra o saldo, né, o saldo da sua conta do F12, né, qual é a margem livre, né, que está disponível para abrir novas operações. E aqui em cima no cabeçalho ele mostra qual é o número da conta, né, do F12 que está ativa no momento. Eu vou detalhar melhor, né, sobre essa área aqui de contas. Existe uma opção de você criar mais de uma conta, né, do F12, né? Essa numeração aqui ela é interna do F12, ela não tem relação com a conta, seja conta demo ou real do MetaTrader 5, né? Essa é uma conta interna do F12. E aqui em cima no cabeçalho ele mostra qual é a conta que está ativa no momento para execução de trades, né? Existe essa aba de contas que eu vou detalhar mais adiante, né? Mas é basicamente essa, né? Essas as funcionalidades aqui
do painel de controle da ferramenta HTeles F12. E existem algumas teclas de atalho, né, chamadas hotkeys, né, que reproduzem praticamente todas as funcionalidades de controle, né, da ferramenta, né, do painel de controle. Né, nós temos as teclas de controle, né, que a letra Q ela aumenta a velocidade do treino, a letra A, né, reduz a velocidade do treino, o P dá um play ou pause no treino, a letra X reinicia o treino, né, e nós temos as teclas de posicionamento, né, a letra I ela vai posicionar o gráfico na data inicial, né, do treino, a letra T vai posicionar o gráfico na última barra visível, né, e tem as teclas de avanço, né, que são a tecla F, ela vai avançar o treino para a última barra do dia, a tecla de seta para baixo, né, isso é bem importante de informar, né, existe a opção também de você fazer o avanço para a próxima barra de forma manual. Então, clicando, né, na seta para baixo, você vai avançar o treino para a próxima barra, né, no caso do treino em modo F12. No modo replay, a seta para baixo ela não tem função. Essa função de seta para baixo só está disponível no treino F12. E por fim, nós temos as teclas de negociação, né, os atalhos. Né? A letra C vai executar uma compra, a letra V uma venda, a letra E vai encerrar, né, vai fechar a posição, e a letra R vai reverter a posição. Então você percebe que existe uma tecla de atalho, né, para praticamente todas as funcionalidades, né, do painel de controle, né, que você pode utilizar. Ao abrir uma operação, né, de compra ou venda, né, o ponto de entrada, né, fica representado por essa linha, né, tracejada verde, indicando exatamente o ponto em que foi feita a entrada da sua operação. E para definir, né, o stop loss e o gain, existem duas formas. Ou você faz através da boleta, né, da própria boleta, né, do próprio painel de controle, né, antes de você abrir a operação. Vamos supor, por exemplo, que você tenha definido um stop loss de 150, né, e um take profit, né, um gain de 300. Então, ao abrir uma operação de compra, né, automaticamente, né, o stop loss ele vai ser definido com 150 pontos e o gain vai estar definido como 300 pontos. Tá? Isso se o stop loss e o take profit estiverem diferentes de zero. Tá? Se eles estiverem igual a zero, né, a operação ela vai ser aberta sem stop loss e sem o take profit. Aí você vai poder definir através do gráfico, que é a segunda forma, né, de definir o stop loss e o gain, né, do seu trade. Então, através do gráfico, né, aqui no caso o stop loss e o take profit estão zerados. Então, quando você abriu a compra aqui, por exemplo, né, apareceu aqui a setinha azul indicando onde que você abriu a compra, né, com a linha aqui da compra, né, mostrando que o preço de entrada, e arrastando essa linha aqui de entrada para cima, você vai definir o take profit, né, o gain do seu trade, e arrastando aqui para baixo você vai definir o stop loss do trade. Então existem essas duas formas de você definir o stop loss e o gain. Ou você faz através da própria boleta, ou você faz através do próprio gráfico. E você, após definir o stop loss e o gain, você pode movimentar essas linhas, tanto para baixo quanto para cima, para ajustar, o stop loss e o gain da sua operação. E a ferramenta ela possui um módulo, de gerenciamento de contas, das contas do F12. No painel de controle existe essa segunda aba, a aba de contas, que você vai utilizar para poder gerenciar, as suas contas. Tem uma lista de contas, do F12, que é mostrada nessa lista. Todas as contas que você criou
serão mostradas aqui nessa lista. Por padrão, quando você adiciona o F12 pela primeira vez no gráfico, né, uma conta já é automaticamente aberta, né, com saldo inicial que está definida lá nos parâmetros de entrada. Então aqui vai aparecer, né, todas as suas contas, e aqui existem algumas opções, né? Você pode é, abrir, né, o relatório, né, o histórico de trades da conta que estiver aqui selecionada, né? Aí vai abrir a parte de histórico que eu vou mostrar a seguir. Você pode selecionar a conta, né, que está aqui na lista, né, selecionada para ser a conta ativa que você vai executar, né, os trades. Então, se você quiser executar os trades numa conta diferente da atual, né, que está definida aqui no cabeçalho, você vai selecionar aqui e vai clicar nesse botão aqui para, né, trocar a conta ativa que vai ser utilizada para a execução de trades. Quando você fizer isso, a nova conta ativa vai ser mostrada aqui no cabeçalho. Tá? Então é através desse botão que você alterna, né, as contas que você quer executar os trades. Esse botão aqui ele exclui a conta, né? Então assim, é bastante atenção a esse botão, que ao selecionar aqui a conta e clicar nesse botão excluir, ele vai excluir a conta, né, e todos os trades que foram executados naquela conta. Então tenham bastante atenção em relação a esse botão, porque uma vez feita a exclusão, não tem mais como recuperar a conta que foi removida. Aqui embaixo ele mostra o saldo, né, inicial e o saldo atual da conta que está aqui selecionada. E aqui na parte inferior existe uma parte para você fazer a abertura, né, de novas contas, né? Você vai escolher o saldo inicial da conta e clicando nesse botão aqui de maisinho, ele vai criar, né, vai gerar uma numeração da nova conta do F12 e vai adicionar aqui na sua lista de contas. Então esse módulo de contas serve justamente para você começar, né, a fazer a gestão de conta, das suas contas, né? Então você vai poder abrir uma conta para, por exemplo, treinar day trade, uma outra conta para poder treinar swing trade, uma conta para treinar F12, uma outra conta para poder treinar somente replay. Então você vai poder gerenciar essas contas, né, da melhor forma que você quiser, né, organizar, né, todos os seus treinamentos. Essa gestão de contas você vai ter que fazer também quando você estiver operando no mercado real, né? Você vai ter uma conta provavelmente para executar day trade ou uma outra conta, né, para você executar somente swing trade. Então essa gestão de contas dentro do F12 serve também para introduzir vocês a essa questão, né, essa necessidade de vocês começarem a organizar as contas de vocês. Se você zerar, né, o saldo da sua conta, né, então você vai ter que abrir, né, uma nova conta, vai ter que selecionar essa nova conta para ser a conta ativa, né, para execução de trades, e vai poder selecionar aqui a conta antiga, né, que está com saldo zerado, né, e excluir essa conta. Então, se por acaso você zerar, né, o saldo da sua conta, você vai ter que fazer esse procedimento. Para abrir o histórico, né, o relatório de trades, então vocês vão selecionar a conta que vocês querem ver o relatório e vão clicar nesse botão, e aí vai aparecer, né, essa tela, né, com um relatório, né, com toda a relação dos trades que você executou. Então aqui existem dois tipos de relatório, né? Tem um relatório de trades, que é o que está sendo mostrado aqui, e tem o relatório de transações que eu vou mostrar a seguir. A diferença básica é o seguinte: o relatório de trades ele mostra entrada e saída, né, como um todo, né, e o relatório de transações ele mostra mais detalhes. Por exemplo, se você fez uma adição ou se você fez parcial, ele vai mostrando, né, tudo que você fez durante o trade, né, até o encerramento.
Então, o relatório de transações é um relatório mais detalhado, o relatório de trades ele é um pouco mais resumido. O que quer dizer essas cores, né, que aparecem aqui no relatório? Por exemplo, se aparecer aqui um fundo verde, né, no campo aqui de gain, né, do take profit, quer dizer que o trade ele foi encerrado, né, ao atingir aqui o seu gain. Então, aqui o fundo verde indica que o trade ele foi finalizado ao atingir o gain. E o fundo rosa aparece, né, nessa coluna aqui, pode aparecer, né, nessa coluna aqui de stop loss, né, indicando que o trade ele foi encerrado, né, ao atingir, né, o seu stop loss, né, o seu trailing stop. Tá? Se não aparecer nenhuma dessas cores, né, por exemplo, aqui nesse trade aqui de venda, né, tem aqui o stop loss, né, preenchido, e o take profit ele não está preenchido. Isso quer dizer o quê? Que até o encerramento, né, do trade, né, havia aqui um stop loss configurado, não havia aqui um take profit configurado, né, e o fechamento ocorreu manualmente, né, provavelmente aqui o trade ele foi encerrado ao apertar o botão fechar, né, lá do painel de controle. Então esse trade aqui ele foi encerrado manualmente, ele não foi encerrado nem no stop loss nem no gain, né? E quando está vazio, né, quer dizer que não havia, né, stop loss nem gain, né, configurados, né, até o fechamento, né, do trade, né, e o trade ele foi encerrado também manualmente, né, porque ele não atingiu nem um stop nem um gain. Então esse trade também foi feito, foi encerrado manualmente, né, através lá do botão fechar do painel de controle do HTTS F12. Daí aqui é um relatório de transações, né, como eu falei, ele mostra mais detalhes, né. Aqui, por exemplo, né, foi feita aqui uma venda, né, de um lote, duas adições de um lote, né, e aí posteriormente um fechamento aqui dos três lotes, né, desse trade aqui de venda, né? Então aqui no relatório ele mostra tudo que foi feito, né, durante esse trade, né, e para a adição nós temos aqui né, a sigla aqui AD, né, e para parcial PT. Então se vocês verem, né, AD e PT aqui no relatório de transações, você sabe que AD é a adição e o PT significa parcial. E você pode exportar, né, o seu relatório de trades ou de transações em um arquivo, né, um arquivo em formato CSV, que é um formato que o Excel entende. Então, clicando né, nesse botão CSV, né, que aparece aqui no cantinho aqui superior direito, né, ele vai mostrar a mensagem, né, dizendo que o arquivo ele foi exportado, né, com sucesso, e vai indicar, né, qual é a pasta onde esse arquivo foi salvo. Tá? Ele é salvo nesse diretório, né? No diretório lá do HTTF12. Né? E para acessar esse diretório, basta que vocês acessem o menu Arquivo, né? Abrir pasta de dados, e entre aqui nessa pasta aqui MQL5, depois Files e depois HTTF12. Né? Aí você vai ver que todos os arquivos que você exportou vão estar aqui nessa pasta. Para fazer a exportação do arquivo em CSV, né, pode ser necessário vocês fazerem uma configuração, né, para que o arquivo seja gerado, né, de acordo com a configuração do Windows, do Excel, né, da sua máquina. Então, em geral, né, quando o Windows Excel é em inglês, né, o separador de campos tem que ser vírgula, né, e o separador decimal ponto. Tá? E se for português, aí é o contrário, né? O separador de campos passa a ser ponto e vírgula e o separador decimal passa a ser vírgula. Então pode ser que vocês tenham que alterar essa configuração, né, para que o relatório seja corretamente aberto, né, no Excel aí que você tem instalado aí na sua máquina.
E na parte de relatório, nós temos também as estatísticas, né, dos trades, né, da conta, né, que referente ao histórico de trades, né, o lucro, né, o percentual de lucro, a quantidade de negociações, né, qual foi a maior perda, o maior lucro da operação, qual foi o percentual de lucro, né, para você ter uma noção da sua assertividade, né? É, e tem também a parte de gráficos, né? Nós temos um gráfico onde mostra o lucro, né? A evolução do lucro da sua conta, tá? Então nós temos as estatísticas e um gráfico aí de lucro para você ter um acompanhamento, né, de como está sendo feita a evolução aí dos seus treinos, né, de como está sendo feita, como está a evolução aí da sua conta. Eu gostaria de falar sobre um problema que é comum acontecer ao utilizar a ferramenta H3F12, né, que é esse problema de dados insuficientes, né, que ocorre principalmente ao utilizar o replay. Né, o replay ele precisa dos dados, né, das cotações de minuto, né, de um minuto. E muitas vezes o MetaTrader ele demora a fazer o download das cotações. Então pode acontecer de vocês escolherem uma data, né, de treino que seja até recente e dar essa mensagem, né, de que não foi possível obter dados suficientes, né, para a data de início de treino escolhida. Né, se vocês já fizeram essa configuração de aumentar o número máximo de barras no gráfico e a data não for assim muito antiga, eu sugiro que vocês alterem o gráfico para o gráfico de um minuto. Tá? Vocês vão entrar no gráfico de um minuto e vão apertar, né, as teclas Ctrl e Home ao mesmo tempo. Né? Isso vai fazer com que o MetaTrader ele vai direcionar o gráfico para o início do histórico. Então vocês vão observar qual é a data de início do histórico do gráfico de um minuto. Aqui no caso é 2012. Então eu não consigo, você não vai conseguir executar treinos anteriores a essa data, né, 2012, aqui por exemplo no braço 50. Tá? Então, para forçar o MetaTrader a fazer download, né, das cotações mais antigas, né, no caso aqui o limite do braço 50 é 2012, mas pode acontecer, né, vamos supor que, por exemplo, que o MetaTrader esteja demorando a fazer o download das cotações do braço 50 e aqui apareça somente as cotações de 2018. Então, para forçar, né, o MetaTrader a fazer o download dessas cotações mais antigas, vocês, com a tecla Ctrl pressionada, vocês vão apertar e soltar, né, a tecla Home várias vezes para forçar o MetaTrader a fazer o download das cotações mais antigas. Aí vocês vão percebendo, né, que a data de início vai mudando, né, conforme o MetaTrader vai fazendo o download das cotações. Tá? Façam isso, né, no gráfico de M1, se no M1 não estiver fazendo download, mudem para M5, para M10 e façam esse procedimento. Né? Clique com a tecla Ctrl e Home ao mesmo tempo, várias vezes, para forçar o MetaTrader a fazer o download dessas cotações mais antigas. Antes de iniciarmos então a parte prática, né, gostaria de colocar aqui algumas recomendações e limitações que nós temos atualmente aí em relação ao H3F12. A primeira recomendação que eu faço a vocês é assim, não esqueçam, né, de aumentar o número máximo de barras no gráfico, né, aquela configuração inicial que é necessário fazer no MetaTrader 5, para que vocês consigam executar treinos em datas um pouco mais antigas. Quando for executar o treino, principalmente no replay, procure focar apenas no gráfico que você está executando o treino. Então, é bom que você deixe apenas um gráfico aberto, né, para não sobrecarregar o MetaTrader 5. Pode acontecer algum tipo de travamento, então procurem não deixar muitos gráficos abertos
quando você for executar um treino. Se possível, deixe apenas, né, o gráfico onde está o MetaTrader, o F12 aberto, né, para que você não tenha nenhum tipo de surpresa desagradável, né, com o travamento do MetaTrader ou do F12 durante o treino. Não salvar, né, o HTTP F12 em templates do MetaTrader 5. Né, essa ferramenta ela não funciona corretamente em templates, então não salvem, né, o gráfico como um template se o F12 estiver no gráfico. Tá? Não façam isso porque não vai funcionar corretamente quando vocês forem aplicar um template em outro gráfico. Não alterem as configurações de cores do gráfico quando o H3 F12 estiver incluído no gráfico. Então, todas as configurações de cores, né, do gráfico, vocês devem fazer antes de incluir o F12 no gráfico. Até a versão 3.92, nós temos algumas limitações que ainda não foram corrigidas, ainda não foram implementadas, né? O H3F12 e o ChartPen, eles não funcionam muito bem juntos no mesmo gráfico. Então não utilize, né, o F12 e o ChartPen no mesmo gráfico, porque não vai funcionar legal nenhuma das duas ferramentas. Não executar treinos em ativos diferentes ao mesmo tempo, tá? E também em contas diferentes ao mesmo tempo, né? Então execute um treino em um ativo, em uma conta de cada vez. As parciais devem ser executadas manualmente. Até essa versão 3.92 não existem tipos de ordens, né, que vocês podem adicionar ao gráfico, né, para fazer parciais. Então as parciais devem ser executadas manualmente. Por exemplo, se você está comprado em um lote, né, para fazer uma parcial de 50%, né, para você fechar parcialmente 50% do seu trade, você deve executar uma venda de 0,5, né, de 0,5 lote. Tá? Isso deve ser feito manualmente. E lembrando, né, antes de começar a trabalhar com F12 ou com qualquer uma das ferramentas, né, observem, né, a sessão antes de começar, que ali tem também algumas informações bem atualizadas em relação a essas recomendações e limitações da ferramenta F12. Beleza? Então agora nós vamos lá para o MetaTrader, onde nós vamos ver agora na prática, né, a ferramenta HTTP F12 funcionando aqui na plataforma MetaTrader 5. Eu estou com a plataforma MetaTrader 5 da Active Trades, mas vocês podem utilizar qualquer MetaTrader 5, né, tanto de qualquer corretora, ou então o próprio MetaTrader que está disponível lá no site da MetaCoach, né, que é a empresa que desenvolve o MetaTrader. Tá? Como eu mencionei na aula, é necessário fazer a configuração, né, no MetaTrader. É uma configuração que vocês vão fazer uma vez só, né, vão acessar o menu Ferramentas, Opções, né, aqui na aba de gráficos, vocês vão colocar aqui, né, no número máximo de barras, vão colocar ilimitado. Por padrão vem 100.000, né, vem limitado a 100.000 barras, mas é necessário vocês colocarem uma configuração maior, e aí o que eu recomendo é que vocês coloquem aqui limitado. Tá? Aí vocês vão apertar o OK e reiniciar o MetaTrader. Tá? E pronto, vocês não precisam fazer mais essa configuração, né, quando vocês forem executar os treinos de vocês. Então eu vou abrir aqui um gráfico qualquer, né, por exemplo o BRA50. E agora, para colocar o F12 no gráfico, né, já estou com ele instalado aqui, né, na parte de navegador, indicadores, market,
está aqui o H3F12, basta que eu dê um duplo clique sobre ele, né? E aí vão aparecer os parâmetros de entrada que nós vimos na parte teórica, né, da aula, onde aqui nós temos aqui o Training Mode, né, que é o parâmetro que vai definir qual é o tipo de treino que você vai executar. Eu vou deixar aqui como F12. E aqui a data de início do treino, né, eu posso modificar essa data, né, digitando aqui, né, o ano, o mês, o dia, a hora e os minutos. Ou então eu posso utilizar, né, você pode utilizar o calendário para fazer essa configuração da data de início do treino. Então eu vou escolher aqui uma data qualquer, né, por exemplo 2018, né, e os outros parâmetros eu vou deixar com os valores padrão, né, o saldo inicial da conta eu vou deixar com 1000, né, o número de lotes, né, são informações que eu posso alterar depois, então não é necessário que eu faça essa configuração agora. Então eu alterei aqui, né, a data de início do treino e mantive o modo de treino como F12. Né? Então vamos ver o F12 primeiro e depois a gente vê como vai funcionar o replay. Então vou dar o OK. Já apareceu aqui ó, né, a nossa ferramenta de controle. E está marcado aqui no gráfico a data de início do treino, né? 1º de janeiro de 2018. Então vocês percebam que todos os candles, né, posteriores a essa data estão agora escondidos, né, justamente para que a gente possa executar o nosso treino. Eu vou colocar também no gráfico, né, o MTF Lines, que é também uma ferramenta útil, né, para fazer as marcações em múltiplos tempos gráficos. Então o H3F12 pode ser utilizado juntamente com o MTF Lines. A única restrição, como eu comentei, é que a gente não deve ser utilizado o H3F12 juntamente com o ChartPen. Então o MTF Lines não há nenhum problema, né? Eu posso trocar aqui os tempos gráficos, né? Fazer algumas marcações em múltiplos tempos gráficos. Vou colocar aqui ó, algumas marcações aqui no H4, só para efeito demonstrativo. Vou botar aqui no M30. Tá, estou colocando aleatoriamente aqui, só para efeito aqui de demonstração. Tá? Essas marcações você vai aprender a fazer durante o treinamento. Não é o objetivo aqui dessa aula, então fiz algumas marcações aqui quaisquer, apenas para mostrar a você que é possível utilizar, né, o H3F12 juntamente com o MTF Lines. É possível fazer também o ajuste, né, da data de início do treino através do gráfico. Se eu selecionar a linha e arrastar para frente, eu consigo, você consegue fazer esse ajuste, né, do início, da data de início do treino. Eu não posso mover para trás, né, porque eu já estou vendo o que aconteceu aqui atrás. Então eu só posso mover para frente. Então se eu quiser fazer o ajuste através do gráfico, existe essa possibilidade, né, selecionando a linha vertical e arrastando para frente a data de início do treino. Ou então, como eu mencionei na aula, né, clicando com o botão direito sobre o gráfico, você pode vir aqui na lista de indicadores, né, vão aparecer aqui as ferramentas que estão anexadas ao gráfico. Aí aqui, a partir daqui você pode fazer as alterações, né, em qualquer uma das ferramentas, né, alterar qualquer parâmetro de entrada que você queira. Aqui, por exemplo, Shifting Bars, né, de 40 eu vou colocar 20. Então o recuo aqui, lateral, diminuiu de 40 para 20. E alterando os tempos gráficos, né, esse recuo, né, vai ser mantido.
E para iniciar o treino, basta utilizar aqui essa barra aqui de botões, né, de controle, dando play aqui, né, já aparece aqui, já vão aparecer as barras, as próximas barras, né, de acordo com a velocidade do treino que eu posso definir aqui, né? Você pode aumentar essa velocidade, ou então diminuir. E aqui, né, existe um temporizador de candles, né, indicando quanto tempo falta para que para que a próxima barra seja mostrada. Existe esse botão aqui que eu mencionei, né, que é para facilitar treinos de abertura, né? Então, por exemplo, se eu clicar aqui, né, ele já avançou, né, avançou o treino, né, para a última barra do dia. Aí você pode executar o treino da abertura do dia, do dia, né, do dia seguinte e avançar o treino novamente, né, para a última barra do dia. Executa o treino de abertura, né, avança o treino, executa o treino de abertura, né. Então esse botão de avanço é interessante para quem quer fazer treino de abertura. Para fazer a execução de trades, né, basta que eu selecione aqui a quantidade de lotes que eu quero executar, né, que eu quero fazer as operações. E aqui, por exemplo, executei uma venda de um lote, né, a margem utilizada, né, nessa operação foi de 17, né, 17 euros aqui no caso. E aqui ele vai atualizando o saldo da conta, né, o saldo corrente a cada candle, né, a cada barra que aparece no gráfico. Vai ser aqui atualizada, né, o saldo, né, o lucro da operação aparece aqui, né. Eu vendi aqui embaixo, ele subiu aqui um pouco, então aqui o lucro, estou com um prejuízo aqui de menos 7 euros. Aqui ele mostra qual é a posição, né? Eu estou vendido, né, em um lote. Aí se eu quiser agora fechar a operação, né, eu venho aqui. Então eu fechei o trade, né? Esse trade eu vendi aqui e fechei aqui. E aí eu tive um prejuízo de 17 euros. Eu estava com 1.000 euros, agora estou com, né, 983 euros de saldo. E aí eu posso continuar o treino. Posso dar uma pausa no treino. Agora eu vou executar aqui uma compra. E para atribuir aqui o stop loss, né, eu arrasto aqui para baixo, como é uma compra, né? Então o meu stop loss está aqui embaixo, o meu gain vou botar aqui em cima. Aí eu posso ajustar, né, eu posso ajustar o stop loss e o gain. Ele pegou aqui em cima o gain. Vender aqui. Como eu executei a venda aqui, né, botei o stop loss aqui em cima, né, agora o gain está aqui embaixo. Eu posso mexer aqui no stop, né, ou então no gain, à vontade.
Você vê que todas as marcações dos trades eles ficam no gráfico, né? Então você pode depois dar um print, né? E salvar, né, todos os trades que você está fazendo, né? Todas as marcações estão no gráfico. Aí você pode também atribuir o stop loss e o take profit, né, o gain, através da ferramenta de controle. Por exemplo, aqui vou colocar 200 de stop e 300 pontos de gain. Então vou executar aqui uma compra. Então você vê como o stop loss e o take profit, né, o gain, estão aqui na ferramenta de controle. Ao abrir o trade, né, o trade já vai ser aberto, né, no preço que eu defini, já com o stop loss e o gain já configurados. Aí a partir daí eu posso mexer em qualquer um deles, né, para fazer qualquer ajuste que for necessário. Pegou no gain, fechou a operação aqui. Aqui na parte de contas, né, você vê que quando você colocou, né, quando eu coloquei o H3F12 no gráfico, né, já apareceu aqui o número de conta, né, já foi criada uma conta automaticamente com essa numeração e essa conta aparece aqui na lista, né, tá com saldo inicial de 1.000 euros, né, que é o valor que estava lá nos parâmetros iniciais, né, nos parâmetros de entrada da ferramenta. E agora o saldo inicial é de 1.007 euros. Eu posso criar uma nova conta, por exemplo aqui, vou botar uma conta aqui de 250 euros. Ele vai dar a mensagem, ó, conta, né, de final 963, criada com sucesso. E já selecionou aqui essa conta na lista. Aí eu tenho a opção aqui, eu posso, por exemplo, agora eu quero executar os trades nessa conta, nessa nova conta. Então eu tenho que alterar a minha conta ativa. A minha conta ativa ainda é a anterior, né, de final 623. Então para selecionar essa nova conta, né, eu já está selecionado aqui na lista, e clico nesse segundo botão. Vai dar a mensagem, olha, conta, né, de final 963 selecionada com sucesso. E já fez a troca aqui em cima, né, no cabeçalho. E aqui na aba de trade, né, o saldo já foi atualizado, né, para o saldo da nova conta que eu criei. Então agora eu posso executar os trades nessa conta, né. Para voltar para a conta anterior, é só selecionar aqui. Ele vai mostrar aqui o saldo inicial, o saldo atual da conta. Seleciono aqui novamente, né? Então conta de final 623 selecionado com sucesso, e ela já aparece aqui no cabeçalho. Então aqui no F12 eu tenho agora essas duas contas. E agora para ver o histórico, né, de trades, essa conta aqui é de final 623, foi a conta que eu executei alguns trades. Então eu seleciono ela aqui e clico nesse botão aqui desse ícone aqui de tabela, né, de relatório. Ele já vai abrir, né, um relatório de trades, de todos os trades que foram executados. Tem um relatório de trades, tem um relatório de transações, que é um pouco mais detalhado, né? Aqui no caso eu não executei nenhuma parcial, eu não fiz nenhuma adição, então ele só mostrou aqui o preço de abertura e o fechamento, né? Eu vendi aqui, fechei aqui, vendi aqui nesse preço e fechei a operação aqui nesse preço. Aqui o fundo está verde, né? Porque a operação ela foi finalizada, né,
no gain, né? No take profit. Então por isso que tá com esse fundo verde. O relatório ele mostra inicialmente os trades mais recentes no topo, mas eu posso alterar a ordem, né? Você vê que o saldo, né? Ele começou aqui, estava com 1.000, teve uma perda aqui de menos 16, passou a ser 983 e está atualmente com 1.006,13 de saldo. Então aqui os trades mais recentes, né, estão no início e os mais antigos, né, o primeiro trade aqui no caso está no final do relatório. Eu posso fazer a troca dessa ordem, né? Eu posso, clicando aqui, ó, nesse botão, eu posso inverter a ordem. Agora os trades mais antigos estão no início e os mais recentes no fim. Mas por padrão, né, o relatório traz os trades mais recentes no início, né, justamente para que você não tenha que ficar rolando aqui o relatório para ver os últimos trades executados. Existe aqui a parte de estatísticas, né? Aqui tem um lucro total, né? Um número de operações, de negociações no caso, a quantidade de vendas, qual o percentual de ganhos, né? Dos meus trades de venda, a quantidade de compras, né? Qual foi aqui o meu percentual, né, de assertividade, né? Tive 3 negociações com lucro e uma de perda. Qual foi o maior lucro, né? Foi 8 euros, né? Com a maior perda menos 16. E aqui dá a média, né, dos seus ganhos, né? Quando você ganha. E dá a média de perdas, né? De quando você sofre uma perda nas suas operações. Aqui tem um gráfico, né? O gráfico de saldo. Então no primeiro trade houve uma perda de menos 16 e depois houve 3 ganhos e o saldo terminou com 6 euros. Como mencionei na aula, né, você pode exportar, né, esse relatório para um arquivo CSV. Antes disso é necessário fazer uma configuração, né? No meu caso aqui, o meu Windows é em inglês, então eu tenho que colocar aqui vírgula e ponto, né? No separador de campos tem que colocar vírgula e no separador decimal tem que colocar ponto. Eu clico aqui no Excel, no CSV, e ele vai dar a mensagem. Arquivo, né? Ele dá o nome do arquivo que foi criado, né? Por padrão ele coloca o número da conta, né? E depois History Trades ou então History Deals, né? Depende se o relatório for de trades ou de transações, ele coloca aqui uma numeração, uma nomenclatura diferenciada, né? Para diferenciar o tipo do relatório. E ele vai indicar onde está sendo salvo, né, o arquivo CSV, que é justamente aqui na pasta de dados, MQL5, Files, HTLSF12. Então, se a gente for nessa pasta, né, vem aqui no menu Arquivo, abrir pasta de dados, né, da plataforma, MQL5, Files, HTLSF12. Então está aqui no relatório que eu acabei de exportar. Abrindo esse relatório no Excel, aparece aqui. Então está aqui o meu relatório. Eu posso salvar esse arquivo para a extensão do próprio Excel, né, para não ficar .csv. Né, então posso vir aqui, salvar.
Vai salvar como. Mudo aqui. Salvei aqui como, né, na extensão nativa do Excel, né, o XLSX. Então a ferramenta provê também essa funcionalidade, né, de exportar os trades, né, que foram executados para o Excel, e aqui eu posso fazer, né, manipular essas informações, né, vou colocar aqui, somar aqui a quantidade de pontos total. Aí com o Excel eu posso fazer, você pode ter a liberdade de fazer cálculo em cima desses números, né? Em relação à ferramenta, ela possui essas funcionalidades que eu mostrei. Né? Lembrando que no F12, né, você vê a barra já formada, né, uma a uma. E agora nós vamos para o replay. Vou aqui na lista de indicadores, propriedades, e aqui eu posso modificar, né, o tipo de treino que eu vou executar. Mudei aqui de F12 para replay, average tick. E ao dar o play, né, agora eu consigo ver a barra se formando. Vou aumentar aqui a velocidade. Então essa é a única diferença entre o modo F12 e o modo replay. Né? Todas as outras funções você pode fazer da mesma forma. Né? A compra e a venda funcionam da mesma maneira. Né? Se eu executar uma compra aqui, você vê que funciona da mesma forma. Eu posso agora modificar aqui o stop loss, modificar o gain. Eu vou executar uma parcial aqui, mas já pegou o gain aqui em cima. Aqui, por exemplo, né, vamos supor que fiz mais uma compra aqui, né, de um lote. Dá para fazer uma parcial, né, de 50%. Né, eu estou comprado em um lote. Vamos ver se o preço sobe, para a gente poder fazer uma parcial. Então, eu fiz uma parcial aqui, né, então comprei aqui, fiz uma parcial aqui, né, comprei um lote aqui. Aqui em cima eu fiz uma parcial de 0,5, né, de metade da minha posição. Então agora estou comprado em 0,5.
colocar o stop aqui embaixo. Tá, isso aqui é só para efeito de demonstração, tá? Estou executando aqui meio que aleatoriamente, sem seguir um padrão, só para demonstrar aí o funcionamento da ferramenta. Tá demorando um pouquinho. Então vamos fechar aqui. Agora subiu. Então, comprei aqui, fiz uma parcial aqui e encerrei a operação aqui nesse ponto. E agora como é que fica no relatório? Tá indo lá no relatório. Ele vai mostrar aqui no relatório de trades, isso vai mostrar que eu comprei um lote, né, e encerrei esse lote, comprei aqui, né, no 540 e vendi aqui, né, encerrei a operação no preço médio aqui de 557,5, né, mas no relatório aqui de transações ele já vai me dar mais detalhes, né. Fiz uma compra aqui de um lote, fiz uma parcial aqui de 0,5, né, no 610 e depois encerrei o trade, né, o 0,5 lote que estava restando no 505. E aqui ele vai mostrando, né, a quantidade de pontos, né, o lucro, né, o lucro dessa parcial, né, resultante dessa parcial, e depois o lucro, né, dessa segunda parcial, né, do fechamento do trade. Então, em relação à parte prática, era isso que eu queria mostrar para vocês. Tá, você vê que não existe nenhuma diferença entre o F12 e o replay. É basicamente a forma como as barras vão ser apresentadas, né? No F12 as barras já aparecem formadas, no replay as barras já são formadas. Você já vê as barras sendo formadas. Todas as marcações elas ficam aqui no gráfico, ficam disponíveis aí em todos os tempos gráficos, independente do tempo gráfico que foi feita a entrada, né? Então você pode dar uma olhada nas suas entradas, nas saídas e avaliar aí as suas operações. Aqui eu posso alternar, movi o gráfico de volta para o início do treino, movi o gráfico agora para o último candle visível. Em relação à parte de indicadores, né, o método da Larissa não utiliza indicadores, nenhum indicador é necessário, mas se porventura você utiliza algum indicador, né, a ferramenta não dá suporte a nenhum indicador, né, é até proposital pelo fato da técnica da Larissa não exigir, não utilizar nenhum indicador. Então, como a ferramenta está bem atrelada a essa filosofia, né, de tela limpa, de não utilizar indicadores e se basear apenas nas regiões de força, né, nas marcações, nas regiões de suporte e resistência, então a ferramenta não dá nenhum suporte a indicadores. Mas se você utilizar, né, por exemplo, a média móvel, como eu mencionei, é necessário modificar aqui o shift em base, é necessário colocar igual a zero, tá? Justamente para que o gráfico
ele fique colado aqui à direita e a média móvel não revele a posição do preço, né, a direção futura do preço. Aí a partir daqui, né, você vê que o gráfico fica colado aqui à direita e a partir daqui eu posso fazer, né, executar o treino, alterando aqui o tempo gráfico, né, como o Shift em base é igual a zero, né, o gráfico vai ficar sempre colado ali à direita. Você só não pode arrastar aqui, né? Se você arrastar aqui, você já vai alterar o deslocamento. Então existe essa limitação, né? Se você arrastar aqui, você vai o indicador vai mostrar, né? Os indicadores que você utiliza vão mostrar a direção futura do preço. Então, nesse caso, é necessário deixar, né, você não mexer, não arrastar o gráfico para não mexer no deslocamento. Esse é só um detalhe, tá? Como eu falei, indicadores é uma coisa que você não vai utilizar durante o treinamento. A técnica da Larissa não requer nenhum tipo de indicador. Então aqui, ó, olhando com apenas as barras no gráfico, né, você fica livre para mexer no gráfico, né, deslocar para a direita, para a esquerda, para a direita, né, que aí, como não tem nenhum indicador, o gráfico fica limpo, né, não tem nada indicando, né, o que vai aparecer no futuro, né. Então é basicamente isso que eu queria mostrar para você. Espero que você tenha gostado da ferramenta, espero que você aproveita bastante. É uma ferramenta, como eu falei, é a mais importante do treinamento, que vocês vão utilizar bastante. Então, se qualquer dúvida, utilize lá o grupo de suporte. Estou à disposição para qualquer dúvida, qualquer problema que vocês possam ter, tá, em relação à ferramenta. Então é isso, pessoal. Agradeço aí e até a próxima aula.